Olá, bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje eu tenho o prazer de receber Claudine Duarte, que eu acabo de descobrir que é da minha cidade, Anápolis, e filha de um grande amigo meu na minha época dos 20 anos, o Haroldo Duarte, uma das melhores pessoas que eu conheci em Anápolis, progressista, lutador. Então, é uma dupla honra recebê-la aqui, Claudine. Ai, obrigada, muito obrigada. O motivo da nossa conversa é o Calangos Leitores, um Certo. projeto que você organizou, você fundou, que é de fomento à leitura de jovens aqui em Brasília. É um dos projetos, depois você vai falar de outros, que a gente tem aqui em Brasília. E o mais interessante disso é que você passou raspando esse ano no prêmio Jabuti, Isso, não é? pela segunda vez. Pela segunda vez, uma em Raspando, é. 2018 e outra agora. É, Eu acabo de receber aqui uma sacola, um brinde do. Aliás, foram dois, tem também a canequinha. isso. E nessa sacolinha, nós temos um poema da Ana Maria Lopes, do coletivo Maria Cobogó, da qual a Claudine também faz Isso. parte. E o poeminha da Ana é assim: sou da raça das estrelas, dos bucaneiros, dos navegantes aflitos, sou da tribo do infinito. É Que lindo, coisa né? bonita, né? Lindo demais. Claudine, a palavra é sua. Não, eu acho que é legal contar como que o Calangos Leitores foi criado. Primeiro, como você conhece o meu pai, você sabe que ele era leitor. Grande leitor. Então, eu fui uma criança privilegiada porque eu tinha livros em casa. Minha mãe também lia muito. E aos 12 anos eu não tinha mais livro para ler. E aí eu comecei a ler os da casa de uma tia minha que morava em Ipameri. Li muita coisa que nem era para minha idade. E eu não tinha com quem partilhar. E aquilo era uma dor. Com meu pai eu conseguia, quando eram livros por exemplo, ele me apresentou Garcia Marques, ele, né, esse realismo fantástico, muito livro que a gente se aproximava, questões sociais, né, foram apresentados por ele. Mas as pessoas da minha idade, eu não tinha isso. E isso continuou, e eu sempre fui uma leitora muito voraz. Perguntava: "O que eu mais gosto de fazer na vida é ler, antes de escrever. É o que eu mais amo, é ler". Que ótimo. Não, é uma paixão, algo assim indescritível. E é óbvio que tudo que a gente gosta muito, a gente quer levar para as pessoas que nos cercam. Então, quando eu comecei a trabalhar e ganhar algum dinheiro, quando eu descobri um livro que eu amava, e eu podia comprar 3 exemplares, 5, e aí eu saía distribuindo para as pessoas e dizia Olha, assim: "Leia para a gente conversar". E ficava insistindo: "Já leu, já leu, já leu, já terminou". Eu tenho um amigo que disse que nunca leu tanto na vida quanto nos 3 anos que a gente dividiu conviveu. uma sala. Mas acho que foi mais ou menos 2010, 2011, por aí, eu encontrei uma amiga e ela estava entrando na nossa infelizmente finada Livraria Cultura, no shopping. E ela me disse que estava indo para um clube de leitura, me explicou como funcionava, eu entrei, mas eu fiquei numa felicidade, porque aí pela primeira vez eu tinha um livro no mês que eu leria, ia ter um grupo para conversar, porque é assim que os clubes de leitura funcionam. Todos leem o mesmo livro, com o compromisso de ler mesmo se tiver preconceito, mesmo se tiver odiando. Esse é um compromisso, você lê por solidariedade para chegar no dia da reunião e compartilhar suas opiniões. Na roda Na da roda, conversa. mesmo que a sua e muitas vezes você muda a opinião, muitas vezes um livro que você não compraria, você tem que ler para compartilhar sua opinião, e isso tira o seu preconceito. Então, já levei muito tapa na cara nesse clube de leitura. E lá eu conheci Lucília Garcês. Nossa.
Que foi mulher do do Vladimir Carvalho, que a gente falou, né, há pouco. Então, a Lucília, nós nos identificamos muito, porque ela também era uma leitora voraz, só que ela já era, né, escritora consagrada, ex-professora de letras na UNB, com cargos no governo ligado à área de educação. Não, uma pessoa, assim, eu falo assim, mestre, 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 mestre. E ela me convidou para integrar um clube de leitura. Clube de leitura que ela havia criado. Esse clube ainda está ativo, ou seja, a gente vai completar 13 anos de existência. Eram 24 pessoas, entre elas Margarida Patriota, que você conhece, Ana Maria Lopes, Alberto Bresciani, Nicolas Ber. Agora a Vera Lúcia está fazendo parte, Vera Lúcia de Oliveira está conosco, Clara Regui está conosco agora. Mas, ou seja, naquela época éramos 24 e quando nós fizemos 5 anos, o escritor, poeta, professor Wilson Pereira disse assim, isso aqui tá bom demais, a gente vai ficar aqui se reunindo uma vez por mês, toma café, às vezes toma vinho, né? Come um pão de queijo, um salgadinho. E estamos crescendo como leitores e como pessoas. Por quê? Qualquer reunião em grupo, a gente sai maior. Você joga um tema ali, não precisa ser necessariamente um livro, mas um livro desperta vários temas, várias camadas. Então, é óbvio que a gente está crescendo. E aí ele disse, o que nós estamos fazendo pela sociedade? E aí, pergunta, isso. Né? E aí ele disse, ele falou, eu acho que nós aqui temos condição de levar a nossa experiência para um grupo de adolescentes em escola pública. E eu queria saber se vocês topam, né, essa, como é que fala? Essa ousadia, essa proposta, e me falem como concretizar. Aí eu falei, tô nessa, me candidatei para ser a pessoa da logística. O que era a pessoa da logística? Nós éramos 24, então nós criaríamos um clube de leitores de adolescentes, 24 adolescentes. Cada um de nós apadrinharia um leitor, daquela linha, né mesmo, hashtag adote um leitor. E nós compraríamos um livro por mês para entregar na mão daquele garoto, daquela garota. O Wilson e a esposa, a Fátima, eles tinham um conhecimento com a diretoria do CEDILAN, que fica no Lago Norte, é Centro Educacional do Lago Norte. Na época, eles ainda tinham alguns anos de ensino fundamental, mas estavam partindo para virar apenas uma escola de ensino médio. Fomos muito bem recebidos. Tivemos o apoio do professor Ademir Martinello, a quem eu devo assim, as honras. Poeta, músico, professor de literatura, amante da natureza, levava os meninos, criou horta na escola. Nossa, é uma pessoa especial. E assim começamos o grupo. E a ideia, ou seja, alguém tinha que cuidar de conseguir livro. E aí aquele lance, a Lucília, cada um de nós vai depositar tanto na conta da Claudine, porque isso aí dá um livro por mês. Então a Lucília deu, né, a maior força, e assim foi. Com o tempo, nem todo mundo contribuía, também essa regularidade. Quando foi fundado? O Calangos, 2016. 2016. Nós temos, né, já 7 anos completos. 8, né? 7, né? 2016. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 anos completos. Primeira reunião foi em agosto de 2016. Esse clube da Lucília, a gente faz aniversário em abril, né? Então, essa reflexão do Wilson foi em abril, né? E até a gente ir na escola e formatar, nós começamos. O primeiro livro que chegou nas mãos desses leitores foi Os Meninos da Rua Paulo, né? Que eu falo que é o Capitães da Areia húngaro. Então, acho que a gente começou. Não é do Marai, não. É Paulo.
Vou me lembrar o nome dele, mas é Tranquilo. Os Meninos da Rua Paula. É um escritor húngaro. É um grupo de crianças, não chegam a ser tão de rua quanto Capitães da Areia, mas tem muitas questões similares. E é um clássico. E o Ademir, a gente percebeu que a gente precisava ter um mediador, um coordenador na escola que fizesse esse convite aos leitores, e nós estabelecemos algumas coisas. Primeira, a adesão ao clube é voluntária. Nenhum deles ia ganhar um ponto, nota. Vem ler, vem participar quem quer. E se não quer, vai ter quem quer, porque em todos os clubes hoje tem fila de espera, e eu acho esse indicador, essa pressão muito boa, porque se você não quiser ler, vai ter, né, quem queira. Mas nós começamos o clube em pouco tempo. Eu já estava assim com dinheiro para fazer outro clube. Fomos convidados pelo CEF 15, que é o Centro de Ensino Fundamental 15 do Gama, que é... Lá a gente entrou nos últimos anos do Fundamental, 7º e 8º, 8º e 9º ano. Então, esses últimos anos, eles chamam isso, sei lá, Fundamental 2, mas os meninos têm a partir de 13 anos. E começamos a perceber que não tinha muita diferença dos leitores mais velhos dessa faixa, que já estão quase fazendo 18 anos. Então, nós criamos um cardápio de leitura da seguinte forma: a cada 4 livros lidos, um é um clássico da nossa literatura. Então, eles vão ler Machado de Assis, vão ler uma Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Lima Barreto, um 15 da Raquel de Queiroz, e por aí vai. Mas clássicos da nossa literatura, versão integral, né? Versãozinha adaptada, não. Lerão um clássico da literatura universal. E muitos desses clássicos são lidos na sua versão integral. Vou citar aqui todos os da Jane Austen, os da Agatha Christie, os do Conan Doyle, Metamorfose, do Kafka, o Apanhador no Campos de Centeio, Morro dos Ventos Uivantes. Mas quando se parte por um Moby Dick, um Dom Quixote, né, ou mesmo Os Miseráveis, aí nós permitimos que essas sejam versões adaptadas, porque mesmo muito adulto que eu conheço nunca encarou esses calhamaços. E temos versões maravilhosas. O Carlos Heitor Coni adaptou o Moby Dick, ficou lindo. A editora seguinte tem uma adaptação dos Miseráveis, que é fantástica. E por aí vai. Mas aí você está dizendo a cada 4. Um brasileiro, clássico, universal. Isso. E aí um autor residente no DF. Ah! Sim, autor ou autora. E esse, normalmente, a gente escolhe, dependendo da nossa, eu digo assim, do nosso relacionamento. Claro. Para que o autor possa ir à escola no dia do encontro, voluntariamente, sem cachê, e que os livros dele possam ser adquiridos de uma forma que caiba no orçamento do projeto. Então, eles já leram Outono, da Lucília Garcês, o que nos dá assim, discussões maravilhosas sobre a ditadura. Muitos deles parece que não tinham noção que a ditadura existiu. E o livro vira um portal para ir conhecer outras coisas. Clara Regui já foi lida no grupo, Maurício Gomide, o Zé Rezende, eles leram o livro do Zé Rezende, que foi finalista do Oceanos, A Cidade Inexistente. Reunião assim linda. A própria Ana Maria Lopes, com o romance dela, A Guerra Invisível, né? Foi lida por um grupo lá na Candangolândia. Reunião fantástica. E nós temos um super parceiro, que é o Maurício Gomide. Não sei se você o conhece. Ele chegou a ser finalista do Jabuti na área juvenil, com um livro chamado Surpreendente, que é amado, eu digo, né, por
110% dos nossos leitores. E todos os clubinhos já leram livros do Maurício Gomídio, parceiraço. Então, assim, E o deu quarto isso. E o livro? quarto é o seguinte: nós não temos a lista dos mais vendidos da Veja. Sei. Você já viu a lista? Já, claro. Aqueles best-sellers, que aí normalmente viram filme seriado, tipo Daisy Jones and the Six, Novembro 9, da Colin Hoover. Mas tem a Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Tinha um que chama assim, Os Dois Morrem no Final. Já viu isso? Um livro que já tem spoiler no Então, o título. quarto é um best-seller. É um best-seller que eles trazem para a mesa. Os outros títulos nós apresentamos, eu falo, o Calangos, né, como projetos, mediadores, e esse professor coordenador da escola. Então, nós apresentamos alguns títulos e são votados. Claudinho, Então, tudo por é que, escolha. quem escolheu o nome Calangos? Isso aí, assim, já vem. Tem uma história que é assim, que o calango é um animal resistente, Muito. tá? E principalmente aqui no Cerrado. Então, ele é quase uma árvore do Cerrado, né? Só que ele se move. Então, porque nossas árvores também são super resistentes. Olha os nossos pequizeiros aí, né? A Solange tem um pequizeiro na casa dela Não de brinca. 200 anos. Ó, falando a goiana O aqui. livro que ela te deu, que se chama Bailarina do Meu Jardim, Sim, são fotos desse pequizeiro da casa dela, que ela apelidou carinhosamente de bailarina, né? Pelo formato. Mas então a história do Calangos começou assim. Eu tenho que dar o crédito à professora Dani Cunha, a Daniele Cunha. Ela é professora do SESI e ela faz ainda um trabalho com alguns adolescentes em situação de risco. E ela percebeu que naquele reforço de português que ela estava fazendo, ela precisaria incluir a leitura. E criou esse projeto chamado Calangos Leitores, sendo assim, ela conseguiria formar uma biblioteca itinerante, ela mesma, com essa, né, um armário dela, uma linha dela, com a ajuda de amigos, e pediu que eles também criassem um avatar, porque eles não podiam se mostrar publicamente, para que pedir livros que eles gostariam de ler. Então veio muito Anne Frank, aquele Eu Sou Malala, na época Caçador de Pipas, ou a menina que, né, que roubava livros. Tinha também um best-seller da época, eu não me lembro mais. E eu conheci a Dani através do Nicolas Ber. O Nicolas trouxe ao nosso clube de leitura um pedido para que a gente fizesse doações de livros para esse projeto. Eu fiquei encantada com o projeto dela e propus que a gente juntasse os dois projetos, essa biblioteca itinerante com os clubes de leitura. E ela gostou da ideia. E aí foi assim, então nós nos juntamos, 2 projetos, e ficamos com o nome Calangos Leitores, que foi uma ideia dela. Então a inspiração, e veio de um texto que falava um pouco de Brasília, do Cerrado, com os calangos aqui. E aí ela pensou naqueles meninos. Sim, sobreviventes somos todos. Cláudia, Vamos eu vou lhe ler. fazer uma pergunta que tem a ver com o objetivo dos calangos. É muito interessante essa ideia da proposta de sair, de aperfeiçoar leitores, que eram vocês, para fazer um trabalho comunitário, Isso. de sociedade, etc. E isso é muito meritório, porque o Brasil está numa situação muito complicada. Enfrenta gravíssimos problemas na escola Estruturais, pública, etc. isso. E aí eu tenho aqui na tela uma coisa que PISA. choca. É o do PISA, não é Do recente? PISA, não é? E se refere aos países da OCDE, aquela organização Isso. de fomento do desenvolvimento econômico, etc. São 38 países das maiores economias do mundo e mais alguns países emergentes, incluindo a Turquia, a Coreia, etc.
E aí você vê o seguinte, que em matemática, leitura e ciências, a média do Brasil, que é baixa, é menor do que a média do que dos países que fazem parte dessa organização, né? A linha de Uhum. cima. Então, por exemplo, em leitura, a média do Brasil é 410 e a média desses países é 476. Então, e aqui nós estamos falando basicamente de leitura, porque matemática se você não sabe fazer conta minimamente, Isso. as quatro operações, você é analfabeto, né? A leitura propriamente dita e ciências. Então, é muito interessante um trabalho como o dos Calangos neste contexto Com de certeza. precariedade. É. Eu não tenho os dados aqui do PISA, mas eu li algumas reportagens e, pelo que eu entendi, apesar de, vamos dizer, se quiserem fazer um discurso para passar pano, vão dizer assim: "Não, a gente está estável", mas você está estável na baixa, e eu entendi que na parte de leitura a gente caiu 2,5%. Então, ou seja, nós pioramos. Como nós pioramos também na última pesquisa feita do Retratos da Leitura do Brasil. Essa pesquisa é feita pelo Instituto Prolivro, foi feita uma em 2015 e outra em 2019. Em 2019, o nosso percentual passou, nós tínhamos 56% de leitores para 52% de leitores. Isso dá mais de 4 milhões de pessoas. Ou seja, nós diminuímos o número de leitores. E o que essa organização considera leitor para essa pesquisa? Quem leu um livro inteiro, de qualquer tipo, não necessariamente de literatura, nos últimos 3 meses. Daí eu digo que o Calangos já melhora muito, porque eles leem por ano de 8 a 10 livros, no mínimo, mas só do projeto, eles vão chegar no final do projeto, como eles ganham o livro, com 8 a 10 livros na sua prateleira. Em muitas casas, às vezes, esse é o primeiro livro que está chegando lá. E eles viram agentes de fomento à leitura na sua comunidade, com o pai, com a mãe, com primos, amigos. Eu digo, quando até eu fiz a inscrição para o Jabuti, eu escrevi isso, eles assim, né, como que você pode dizer que seu projeto está melhorando? Eu digo, olha, imagino que eu já estou contribuindo, porque esse leitor que é considerado na pesquisa da Retratos de Leitura, ele vai chegar no final do ano tendo lido no máximo 4 livros. Não necessariamente de literatura. Os leitores de literatura é menor, entendeu? 18% dos brasileiros leram um livro inteiro de literatura Por ano. por ano, é. Não, nos últimos 3 meses. Nos últimos 3 É meses. isso, nos últimos 3 meses. É isso que eles, né, eles sempre medem. Mas é isso, é um retrato, né, um retrato daquele momento. E o que é grave? É grave como essa pesquisa que mostra que a gente diminuiu o número de leitores. E aqui você vê como isso é grave. É gravíssimo. Muito, muito grave. No PISA, eles falam que cada ponto corresponde a não sei quantos anos. Fizeram um chute aí que nós precisamos de 260 anos para reverter esse quadro, se a gente não tiver política pública efetiva para reverter isso. Uma coisa que a gente já observou é que, em geral, os picos de leitura ocorrem sempre em processos de mudanças sociais muito grandes, como nas revoluções, né? Ah, Então, países, por exemplo, como a União Soviética, a China, Cuba, a Bolívia, do Morales, em geral, depois dessas mudanças, sim, o letramento tem um pico enorme, né? interessante, Isso é muito interessante porque a gente discutia muito as ideias que eu, pessoalmente, acho extremamente meritosas do Brizola.
Brizola sempre foi um defensor da escola e sempre dizia que quem acha que se gasta com escola não calcula o prejuízo que faz a deseducação. Só que o Brizola, na minha opinião, ele era muito idealista, porque ele achava que você tinha que primeiro botar todo mundo para ler, para depois operar as mudanças na sociedade. Eu acho que você precisa primeiro mudar a sociedade para ampliar a leitura, porque os instrumentos para ler, eles são complicados. Por exemplo, vocês têm um projeto que tem muito apoio de uma certa intelectualidade de Brasília, escritores, poetas, músicos. E aí isso consegue pegar alguns recursos para fazer esse projeto, que evidentemente é um projeto limitado, Sim. né? Seria necessário, numa cidade como Brasília, 100 calangos, não é isso? Eu defendo mais. Eu acho que cada escola, seja ela pública ou privada, deveria ter um projeto similar ao Calangos. Por Pro falar em projeto público, similar, É. no Jabuti, 4 projetos de fomento à leitura de Brasília Isso. estavam entre os finalistas, não é isso? Entre os semifinalistas. Semifinalistas. Isso. Conta para nós um pouco esses. Entre os 10 semifinalistas Sei. estavam o Calangos, Mostra de Literatura Inclusiva, Livro de Rua e o Clube de Leitura de Livros Banidos. Lindo esse nome, né? Pois é, o Clube de Leitura dos Livros Banidos é uma ideia de um bibliotecário e doutor em literatura na Câmara dos Deputados. Ele criou um clube virtual, começou em 2020, ainda na pandemia, para ler livros que em algum momento foram censurados. Olha que genial. Então a gente vê títulos Quem é ele? lá. Ele se chama Christian Breiner. Christian Breiner. Bom para você chamar aqui também, viu? Ele até ganhou, eu não lembro o ano, mas ele ganhou a Casa de las Américas com um livro dele. Então, assim, ele é escritor Não também. foi banido o livro dele. Não, mas o tema tem a ver com censura. O tema. Acho que Ele chega assim gostar. aqui e fala assim: eu não vou mostrar o diploma porque foi banido. Mas é um projeto super interessante, né? Christian Breiner. Isso. Acho que ele é de Braslândia. De Braslândia. Acho que ótimo. Boa dica sua. Pois é, muito legal. Pois é, se quiser depois partilhe os contatos desses todos que eu estou te citando. O livro de rua é do Hugo Barros. O Hugo Barros também, quando eu digo assim, ele é um acadêmico da área de letras, ou seja, eu não sei dizer aqui todos os títulos dele, mas porque eu digo até isso assim, porque eu não sou, né? Mas eu acho lindo quem estudou letras, né? Quem fez um mestrado, um doutorado em letras. Mas o Hugo, ele escrevia livros infantis, ilustrados, com temas que incomodam a sociedade. Temas ligados à invisibilidade, desigualdade, acho que, né, o racismo. E o que ele viu? O primeiro livro que ele tentou emplacar numa editora, não conseguiu. E aí ele resolveu partir para um outro projeto. Ele falou, vou fazer meu livro na rua. Por isso que se chama livro de rua. Ele convidou grafiteiros. Então, os livros dele, o livro tem ISBN, tem ficha catalográfica, tem o QR Code para ir para um prefácio. Mas ao invés de você folheá-lo num livro ilustrado lindíssimo, ele está na rua, em paredes. 3 deles estão em muros ou paredes externas de bibliotecas. Por quê? Segundo ele, para funcionar até como um convite para dizer, olha, essa biblioteca aqui quer te receber, então venha. Eu não sei citar todos os endereços, mas tem um que está do lado de fora da biblioteca da UNB, tem outro que está na 413 Sul, eu não vou saber, mas no Instagram dele eu vou, né, @livro de rua.
dá para conhecer todos os projetos. Atualmente, na Feira do Livro, na entrada da Biblioteca Nacional, eu imagino que isso não vai ser desmontado, está um livro, se chama Cata Tesouro. É a história de uma garota que ela é uma catadora de lixo, na verdade, mas ela vai catando tesouros, tem todo, e é todo, leva, como eu disse, os temas são incômodos, e nos levam para um processo de reflexão, né, do nosso contexto social. Lindo projeto. Esse é o livro de rua do Hugo Barros. Tá? Fantástica, da conversa também. O Andrei do Amaral, será que você não conhece? Ele é também do mundo das letras, escritor, editor, agente literário, agente de leitura. Teve uma livraria no Sudoeste chamada Mister Books. Você vê aqui, tá aí. E ele criou esse projeto chamado Mostra de Literatura Inclusiva, onde, numa das partes dele, ele promove a literatura para deficientes visuais e para escritores também deficientes visuais. Que Então, coisa. só que o inclusiva dele está maior, porque ele tem outras artes no meio, tem música. Eu foquei nessa porque foi a que eu gravei dos deficientes visuais, tanto na escrita, né, quanto na leitura, o que é lindo demais. Então, ele, Andrei do Amaral. O Instagram é Mostra de Literatura Inclusiva DF. Isso que você falou me chama a atenção, que no Brasil a gente não tem tradução do audiobook, do audiolivro. A tradição, você Não diz. temos, não é uma coisa assim muito popular ainda, porque em países como a Inglaterra, os Estados Unidos, tem muita gente. O próprio autor lê os seus livros, então vende uma versão lida dos livros, né? E esse processo começou para atender essa clientela de gente que não enxerga. Isso. Agora, eu queria lembrar 3 projetos que, de alguma maneira, eu participei assim, aqui em Brasília, que também foram muito interessantes. Uma foi durante o governo Cristóvão. Certo. Quando ele assumiu, ele descobriu que havia um projetinho pequeno chamado Mala do Livro, Isso. que era uma estante lá numa casa, e aí a pessoa abria a casa dela para a vizinhança O ler. Andrei é agente de leitura cadastrado na Ah, Mala é? do Livro também, tá? Então, só para você falar, os Ah, projetos ótimo, ótimo. se interrelacionam. E aí o Cristóvão recriou a Mala do Livro para o Distrito Federal todo. E eu me lembro que a gente fazia umas campanhas de doação de livro. Uhum. Uma vez a gente foi ali, eu acho que num posto de gasolina da 105 Norte, o pessoal foi chegando, etc. Aí fez uma montanha de livros, assim, que foram destinados às estantes da Mala do Livro. Esse é um. Tá. O outro era aquele projeto do açougue cultural. Tibone. Tibone, que é um negócio que eu contribuí também muito, que era a oferta de livros nos pontos de ônibus. Uhum. A pessoa podia levar o livro, depois podia devolver ou não, e de vez em quando você doava livros, botava lá. Eu mesmo doei vários livros, assim, que era um negócio assim, muito interessante. O outro projeto que ainda existe, e não é só no Brasil, era de você esquecer livros em algum lugar, no ponto de ônibus, no metrô, no meio da rua, no jardim, numa praça, e até com carimbo, falando assim, ó, esse livro aqui eu estou esquecendo. E depois de ler, você a Ana manda... Maria Lopes participou de uma coisa assim, ela até fez um carimbo, e no carimbo tinha uma frase meio trocadilho com o passe de ônibus, né, com o passe... do passo para frente. É uma coisa assim, é uma coisa. São coisas muito... Até que tem, né, esses projetos variados para fomentar a leitura. É, né? por isso que eu digo que eu acho que essa indicação de 4 projetos entre 10, gente, é um reconhecimento nacional, né, pela Câmara Brasileira do Livro. E eu
E isso, eu imagino que mostra como que nós somos fortes nisso e não estamos aproveitando. Então, durante a Feira do Livro, eu convidei esses projetos para a gente criar uma rede. E, por exemplo, Roedores de Livros. Você conhece o projeto? Que é uma biblioteca comunitária, né, na Ceilândia. Maravilhoso o projeto. O Tibone, o Uniduniler, que é da Alessandra Rosco, Mala do Livro. Então, se a gente pega esses 4, nós temos aqui, só nessa mesa, a gente lembra de outros 4 livros, outros 4 projetos. Então, nós temos muita força. Eu queria muito que Brasília fosse lembrado como um lugar. Sabe Sobral, no Ceará? Sim. O pessoal, quando fala de educação de qualidade, educação básica, reversão de quadro, Sobral não investiu? Não é referência? É Vem referência. gente para conhecer, gente até de fora do Brasil, vem conhecer o projeto, chega lá e fala, mas vem cá aqui, o que vocês fizeram? Eu queria que Brasília, quando falasse em fomento à leitura, informação de leitor, lembrassem da gente. Que ótimo, excelente. Para lembrar de Brasília de uma forma pujante e não pejorativa. Já temos a faixa de pedestre, já temos o Temos chorinho e o rock. Isso, o Paul, né? Vamos Temos botar, Paul, né? Paul com chorinho. vamos botar a Com leitura também, certeza, não é? com certeza. Ô, você, Claudine, contou no início da nossa conversa uma parte da sua própria vivência de leitora, Sim. e eu queria que você contasse um pouco agora a sua vivência de escritora. É. Bom, eu sempre escrevi, sempre. Eu ia passar férias em Ipameri. Lá tinha essa minha tia, de quem eu roubava a estante dela para ler o que não devia. E um dia eu escutei, isso é inesquecível, Disparada, Do Vandré. do Vandré, mas na voz do Jair Rodrigues. Nossa. Meu bisavô tinha um vinil. E eu achei aquilo bonito demais. E aquilo me deu uma vontade, aquela história, porque é uma trova, né? É uma trova. Aquela história mexeu comigo. Eu falei, não, eu quero escrever uma história igual desse vaqueiro. Ele ficou na minha cabeça assim, um vaqueiro. Meu bisavô farmacêutico. E aí eu lembro que pedi para ele um bloquinho, era um bloquinho azul. E eu me lembro de ter escrito uma história. Já se perdeu aí, mas isso ficou marcado, essa minha vontade de escrever. E eu sempre escrevi. Quando meu pai tinha jornal, né? Volta e meia ele tinha jornal, o governo ia, fechava, tal. Às vezes eu escrevia algumas crônicas pro jornal. Não acreditavam que era eu que tinha escrito. Às vezes chegavam e diziam assim: "Ah, fala sério, foi seu pai que escreveu isso". Então eu acho assim que eu sempre me dei bem escrevendo, sempre foi algo fácil, ou seja, tá em mim. A escritora Você tá veio em para mim. Brasília quando? Eu vim em 79, com 16 anos, para fazer o 3º ano. Anápolis ficou espremido entre 2 capitais. Então, todo mundo saía para estudar. Hoje não, né? Já está diferente. Mas, na época, ou as pessoas iam estudar em Goiânia ou em Brasília. Na época do meu pai, né, que ainda não tinha Brasília, iam para Belo Horizonte. Não tinha essa história? E aí eu vim para Brasília fazer o 3º ano, fiz aquele 3º ano especial no Objetivo, coisa louca, e passei na UNB. Foi o único vestibular que eu fiz para arquitetura e urbanismo. A escrita foi sempre, mas sempre virou algo não principal na minha vida. E eu casei e fui mãe muito nova. A minha primeira filha nasceu, faltavam alguns dias para eu fazer 19. E eu já tinha 2 anos de faculdade. Assim, desespero total, não indico isso para ninguém, né, eu falo: "Gente, faz as coisas com calma". E tive, né, então quando eu formei, eu tinha as 2 filhas já. E aquela coisa, né, a gente, Tem quer netos? ganhar, tem já 4 netos. Uma, tá na UNB agora fazendo administração, vai fazer 20 anos, um faz 18 agora, e a minha outra filha tem um de 4 e outro que faz 2 amanhã.
Sou avó já de 4 netos. Eu tenho 5. Olha. E eu mencionei isso porque tem uma história muito interessante que eu costumo contar de 2 netos meus, uma neta e um neto, Uhum. que a gente percebeu como é que eles estavam muito mal na leitura durante a pandemia. Estava na Sim. pandemia e eles, eu tenho a impressão que o Zeca estava com 10 e a Alicia com 7. Alice? Alicia. Ah, tá, porque a minha neta mais velha é a Alice. A gente percebeu que eles estavam muito mal na leitura. Eles gaguejavam, não juntavam direito as coisas e tal. A escolinha lá deles, evidentemente, adotou a aula virtual, mas eles não conseguiam fazer. Aí, falando com a Cristina, a minha mulher, eu falei, meninos aqui, ela falou, e se a gente contratasse uma professora para dar aula para eles? E deu certo? Aí contratamos a professora, virtual também, e ela dava aula de matemática, português, ciências, dava tudo. Cobrava, e como não eram só os meus netos, ela fazia encontros dos alunos de 6 em 6 meses. Olha, com uns 3 meses de aula com essa professora, Eles mudaram. o Zeca chegou lá em casa recitando o Casimiro de Abreu. Olha, que coisa linda. A Alicia recitando o Vinícius de Moraes. Aquela minha casa não tem teto, nem chão, etc, né? Sim. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí os meninos dispararam. E aí a gente ali tá sempre forçando a barra, né? Isso. Esses dias eu dei um livro sobre a história de Troia pro Zeca. E ele gostou? Gostou, adorou. Tava lendo As Mil e Uma Noites. Eu Que acho que ele já maravilha. chegou lá na 960, sei lá. Ele tá com quantos anos? Agora ele tá com 14. Já 13 para Pois 14. já é um calango leitor, Já tá é um vendo? calango Já é leitor. um calango leitor. E a Alicia também é já uma leitora voraz. Que bom. Ela lê e tal. Mas é isso. Você tem que É. forçar a barra um pouquinho. Pois é, e aí o que aconteceu? Eu, por aquelas demandas da vida, de ganhar dinheiro, aquela coisa toda, eu fui para outro mundo, eu não fui para o mundo das letras. A escrita era algo bem, como é que fala? Periférico. Periférico. Mas sempre escrevi. E volta e meia entrava numa ou outra oficina de escrita, adorava, porque aí você convive com outras pessoas que escrevem, as pessoas criticam o seu texto, adorava essa história, o próprio olhar, né, do professor. E eu pensava, acho que eu vou fazer letras um dia depois que der, assim, um dia eu acho que vai dar certo. Mas aí o que aconteceu? Eu me aposentei em 2016 e por isso que eu falei que eu podia cuidar dos calangos. E eu tinha um sonho já de 13 anos, que era de encenar, fazer o roteiro de um livro do Dostoiévski pro teatro. E deu certo. Então, em 2016, eu comecei o Calangos e eu falo, meu primeiro texto mesmo foi essa adaptação do livro Uma Criatura Dócil, do Dostoiévski, para o teatro. E eu dirigi monólogo. Quer Olha, dizer, foi ousadia em cima de ousadia, né? Ousadia de adaptar um isso não é nem Dostoiévski. ousadia, já é um atrevimento. É, isso. E tô vendo ali o seu irmão Karamazov ali. E gostei demais. E enquanto a gente estava ainda encenando a peça, eu já veio a ideia da próxima, que era o Legado de Esther, do Sándor Márai, né, o húngaro. E essa demorou um pouco mais, porque não era domínio público, tinha que comprar direitos, aí não dava para ser só um monólogo, eu adaptei para um trio de personagens, mas também, ou seja, seguiu essa carreira. E fui convidada pela Lucília Garcês para ir com ela e a Ana Maria Lopes para o Mulherio das Letras. A escritora Maria Valéria Rezende fez esse grande movimento e teve um encontro em João Pessoa em 2017.
E aí eu dizia, mas eu sou uma bookless, quer dizer, eu sou uma escritora sem livro publicado. Não, mas você já escreve, vamos embora, vamos. E eu fui com uns mini contos. A galera de Brasília, nós decidimos fazer um varal com trechos de contos, trechos de poemas ou poemas inteiros, mas nós imprimimos em folhas coloridas e criamos um grande varal. A gente fez uma instalação. E aí eu tive coragem de imprimir 5 mini contos meus. Gente, eu dizia assim: "Gente, mas vão passar e vão ler o que eu escrevi?". Então aí foi, assim, texto meu, foi a primeira vez que eu expus nesse Mulherio das Letras. E lá, conversando com várias escritoras daqui, elas estavam atravessando uma fase de insatisfação com alguns resultados de publicar com editoras. Tinham, né, cada uma tinha uma visão, mas no geral dizia assim: "Vamos nos juntar e publicar a gente mesmo?". Essa era a história. Aí eu digo: "Eu assim, então tô nessa, eu nunca publiquei, então assim, mas eu acredito, não vou nem passar pela experiência que vocês passaram, eu já vou Já vai dar direto um salto. para autopublicação". E aí eu tive coragem de fazer esse Desencontros. desencontros. Eu acho que eu sou uma contista, eu me considero. E eu tinha textos, contos considerados médios, né, de 3 a 5 páginas. Não são contos curtos, mas também não são longos. Mas eu participei de uma oficina em que a gente precisava deixar o conto em uma página para dar tempo de todos lerem. E esse exercício da síntese foi me forçando, foi me forçando, foi me forçando, até que um dia eu estava tão brava de estar cortando e fazendo a coisa em letra pequenininha, espacinho, tirando a margem para, sabe, para enganar, para aquela, às vezes era uma lauda e meio, espremendo para ficar, não, porque eu ia segurar uma página apenas na hora da leitura. Aí, quer saber? Em vez de fazer esse exercício, eu vou fazer 3 contos curtos. E escrevi. O professor adorou, e aquilo acaba sendo uma confirmação que você dá conta. E aí eu percebi que a síntese era um super desafio, e eu gostei. Falei, então, quando eu fui selecionar os textos para o meu primeiro livro, eu resolvi selecionar os mais curtos, e todos eles tinham alguma história de desencontro entre pessoas, normalmente, né, entre casais. Eu dei o título de Desencontros, era Desencontros. A pessoa que estava me ajudando na seleção, a professora Eva Leones, disse: "Mas que título maravilhoso!", e fez Ah, todo um Eva Leones do discurso. Travessias. Isso, aí ela que me ajudou na seleção dos textos. E eu disse: "Mas Eva, dei um nome tão comum, né, Desencontros, e achei tão", né. Ela falou: "Não, você não pôs esse R, tá aqui Desencontros". E ela fez todo um discurso, inclusive a apresentação é dela, desse livro, a orelha do Wilson Pereira. Então, ou seja, eu tive, 2 pessoas Padrinhos. padrinhos. Esse você não tem, Não tem. então vou deixar depois um para você Que aqui, ótimo, tá. obrigado. E por que que eu publiquei? Por causa do Maria Cobogó. Se não fosse esse coletivo, eu não teria tido a coragem de me mostrar. E foi difícil. Vários amigos, pessoas da família, acham o livro extremamente triste. Tem gente que chora e dizem assim: "Minha amiga, descobri que eu não te conheço". Porque ficam até achando que as coisas que estão aqui foram vividas por mim, né, mas nem Ah, tudo é, nem tudo o é. pessoal não conhece o eu lírico. Exatamente. Mas, muita gente acha que seria o suas prósias, né, é uma prosa poética. Então, e a designer, ela organizou. Eu fiz em carreirinha, o conto é em carreirinha, mas ela organizou de algumas formas, então ele acaba ganhando uma carinha de poema na página.
E eu tinha um sonho de separar alguns daqui e fazer uma caixinha. Aí eu queria a caixinha. Eu tinha visto, eu trouxe de um museu aí de fora uma caixinha que tinha marcadores de livro com vários poemas. Ou então era um poema em que os versos iam se desdobrando nos marca-livros. Assim, vou selecionar o desencontro. Disse assim, vou fazer isso para dar de presente para meus amigos no Natal. Essa era uma ideia. Acabou que eu perdi o prazo um ano. Falei, não, ano que vem eu vou colocar aqui um lembrete, ano que vem, porque fazer a caixinha demanda muito tempo, né, na gráfica. Aí, quando deu o meu alarme para fazer o livro, a gente estava na pandemia. E eu falei, não, esse livro aqui, não vou mais repisar ele. Sabe, não tem isso também? Claro. Eu tenho outras coisas. E eu tinha escrito esses textos, que eu dei o nome. São 7 mini-contos. Eles formam, né, uma historinha, mas eles podem ser lidos individualmente, fora da ordem. Eu falei, pronto, vou criar Mostra a caixinha. aqui a caixinha, né? Meus 7 pequenos tumultos. É isso. Lancei em dezembro de 2020. No Infino, que é uma casa, não sei se você conhece, na W3, Sim, faz sim. parte da revitalização. Lancei lá ao ar livre. Foi muito legal. Na época, a Clara Regui, pela pandemia, ela também não tinha feito um lançamento presencial do livro dela, O Quarto Canal, que é um livro bilíngue. Convidei a Clara para a gente estar junto, porque essas coisas, né? É bom que a gente soma. E foi maravilhoso. Sim, está aí os meus 7 pequenos tumultos. O Francisco que eu te dei, não, mas eu quero te falar, esse é o meu, esse Ela me deu texto, esse aqui de presente. o Francisco é um conto que estava aqui dentro no Desencontros. Sei. Eu estava na gráfica aprovando a boneca, né? Para impressão, e me incomodou que o Francisco tivesse. Ele é maior, ele ocupa uma página inteira, ele não é tão mini como os que estão aqui. E outro, ele tem nome de gente, Francisco é gente. E os outros personagens aqui não tem nome. É ele, ela, eles, nós. Não tem nome. Então, eu achei que ele destoava. Aí eu tirei e disse, Francisco é outro projeto. Aí eu vi que eu queria fazer um curta. Eu tenho ainda essa vontade de virar um roteiro de um curta-metragem, tá? Ainda na ideia. E um livro ilustrado. Então, assim, ele foi sendo gestado, sabe? Nesse tempo todo, apesar dele ser mais recente, ele é um livro que vem sendo gestado é o texto mais antigo meu. Olha, tá? que interessante. Espero que você curta. Eu vou te mandar depois. O Severino Francisco fez uma crônica lindíssima do Correio Brasiliense. Ele deu o título, acho que é São Francisco em Brasília, ou São Francisco pela cidade. Eu não digo nesse conto que o personagem caminha por Brasília, mas precisava que fosse uma cidade, podia ser um Recife. Tem que ter uma ponte, tem que ter uma ponte, tem que ter um palácio de governo. E ilustrado pela Carmen Santiago. Pois é, mas a Carmen situou o Francisco caminhando em Brasília. E é lindo, os desenhos, né, as ilustrações viraram obras de arte separada. No dia do lançamento, lá no Quanto Café, ela fez a exposição dos quadros e do livro. Que coisa Está mostrando linda. aí para a câmera. Quando é que saiu? Ele tem um ano, eu lancei ele em novembro de 2022. E tem o QR Code, nós estávamos falando do audiolivro, ele tem um audiolivro. Tem um audiolivro aqui. Na voz da Márcia Zarur. Olha, que é jornalista. Sonoplastia da Tâmara Arábica. Jornalista e uma das integrantes do Maria Cobogó. Isso, integrantes. Bom, e o anterior ao Francisco, né, porque aí são textos pandêmicos, tá? Eles são resultados da minha escrita durante a pandemia. E o título é Atlas de Memórias
e Outros Exílios. A ilustração foi feita pela minha filha, Olha. Tâmara Rábica. Ela é arquiteta também? Não. Ela se formou em comunicação, administração. Ela também está no mundo de prover saúde, tá? Ela é acupunturista, está estudando Ayurveda. É uma pessoa super especial. Então é isso. Eu espero... depois você vê se você tem ou não. Eu não tenho esse. Então irá ganhar. Atlas de Memórias e Outros Exílios. Ela me deu esse aqui, a Ana Maria Lopes. Isso. E eu editei alguns livros pelo Maria Cobogó. Da Eva Leones, você eu tenho. Pois é, foi editado por mim. Nós fizemos com a Eva Leones alguns projetos comuns lá no Sebinho. Ah, que bom, pois é. Não é? Eva é super especial. Inclusive, assim, eu tinha pego alguns textos que estão aqui no Atlas e passado para Ana Maria Lopes, dizendo: Ana Maria, coloca no nosso blog, o blog do Maria Cobogó. Ela, não, isso merece livro. Como? Não, isso merece livro. Aí a Eva é a minha consultora. Ela falei: Eva, o que você acha? Aí ela realmente tá. Então, ela me ajudou também a estruturar o livro. Eu vou contar um segredo aqui para você, que ninguém pode saber, mas a Ana Maria Lopes foi a minha única consultora editorial. Olha que interessante. Para publicar o meu livro, Os Poemas e Prosas. Que legal. Pois é, então assim, a Eva nesses 3, e é óbvio que o Francisco também, porque ela viu esse texto. Como ela fez a apresentação do Desencontros, quando eu resolvi tirar o Francisco, tive que ligar: Eva, vou ter que mexer no seu texto, porque você cita o Francisco e eu estou limando, mas ela concordou com as minhas coisas. Fiz esse livro da Sandra Day, não sei se você a conhece, a Sandra Day é de Ipameri, Extratos de Conta Corrente, também são poemas maravilhosos. Eu vou te deixar um também. Viu? Ela é de Ipameri. De Ipameri, mora aqui em Brasília. Foi o primeiro livro publicado, mas espero que você curta a profundidade da poesia dela. E é do selo Maria Cobogó. Que coisa genial. Então, eu fiz algumas incursões como editora de livros de outras pessoas. Mesmo o da Márcia Zarur, O Amor Concreto, foi minha primeira coordenação editorial, né, de outra pessoa que não, né, o meu livro. Mas então é isso, Maria Cobogó me deu coragem e eu acho que a gente, apesar de a gente ser muito diferente entre si, nós nos completamos e tem sido uma experiência maravilhosa. Nós já temos 5 anos juntos. Você sabe que eu vi esses dias, eu acompanho o trabalho de um humorista argentino, desenhista, o Tute. E ele tem 2 personagens muito legais, que é o Rubem e a Mabel. Um homem e uma mulher. Acho que eu vi no seu Instagram, não é? Aí ele fala conversa assim, do casal. Acho que eu vi. A Mabel vira para ele e fala assim: nós temos muita coisa em comum. Pensamos diferente. Achei não muito é genial? bom. Achei muito... isso que você tá falando. Eu acho que é porque eu tô lembrando, porque acho que eu vi hoje ou ontem, uma coisa assim. Achei muito bom. Mas é muito interessante. Nós somos bem diferentes, mas é muito lindo. Não, mas isso aqui é genial. O coletivo isso que nós criamos. Genial. E a gente está dizendo que a gente já se gosta, né? Agora a gente está passando, assim, os filhos e netos estão se apaixonando pela gente e a gente por eles, das outras. O meu neto de 4 anos apaixonou na Márcia Zarur. Apaixonou. Ele ouviu conversando com ela pelo Bluetooth pelo Bluetooth do carro, né? Sei. Em Viva Voz. E eu falei: o Alexandre está aqui, porque ele queria ir na casa dela. Aí eu disse: a Márcia não está lá, tal, vamos ligar. Olha aí, resultado. Aí ela falou: oi, Alexandre, meu querido. Aí ele disse assim: ela me chamou de querido? Ele chamou. Então, eu sou o querido dela, e ela é minha querida, Então, ela é o amor de mim. Não é lindo isso?
Ele fez um poema, É O claro. Amor de Mim. Amor de mim é ótimo. É fofo. Conheceu, ele agora só quer ir quem mora em apartamento. Quem mora em casa ele não quer conhecer. Aí fomos à casa da Ana Maria. Aí ele fez um vídeo, tô na casa da Ana Maria, e esses aqui são os cobogós. Se ele te conhecer, ele vai perguntar, você mora em casa ou em prédio? Você falar casa, você perdeu pontos com ele. Você sabe que nessas conversas que eu estava fazendo aí Hum, com essa história de lançar o livro, uhum. etc., falando da Maria Cobogó, etc., eu compus um poeminha Ah, que legal, chamado Cobogato, que legal. que é assim: Cobogato, Felis lucius catus, nova subespécie descoberta em Brasília, elegante, igual às pombas de bronze e aos anjos de alumínio do Chesquiate. No domingo, quenta sol no eixão e tobogas tesourinhas o tal bichano. Que legal, que bom. Cobogato. Aham. São os Muito gatos. bom, muito bom mesmo. Essa minha filha tem uns 3 gatos, já chegou a ter 4, mas assim, tem 3 gatos. E a Ana Maria tem também. A Ana Maria também tem. Tem. E ficou muito lindo isso aqui na capa do livro. Muito bonito mesmo. Paleta de cores aqui. Mas e quais os projetos agora, tanto do Maria Cobogó quanto dos Calangos? O que vocês estão pensando para 2024? Ó, no Maria Cobogó, a Márcia e a Ana Maria, elas criaram a coleção Mestres Cobogós. Não sei se você conhece, né? De falar numa linguagem fluida para o público infanto-juvenil de artistas que viveram O na cidade. Bucão, o Glênio. Isso, fizeram o Glênio, Atos Bucão e recentemente o Dulcina. Elas estão trabalhando, se não me engano, num volume para o Burle Marx, tá? Eu posso estar enganada, porque ou seja, a lista é grande. Então, com certeza, esse um volume do Mestre Cobogó vai sair no ano que vem. Então, vamos falar dos jardins de Brasília, que são jardins marxistas, né? Burle Marx, muito bom, muito boa essa, né? A Cristiane Nóbrega, publicou 3 livros infantis. Um deles, pelo Maria Cobogó, o Fios. O Fios foi finalista do Jabuti em 2020. Então, ou seja, nós 5, nós já temos aí 3 finalistas do Jabuti. Muito legal, né? A Solange, a Cris, eu e Ana Maria Acadêmica. Então, assim, a gente está muito feliz eu falo assim, com o reconhecimento, né, do nosso trabalho. A Cris tem alguns projetos, ela lançou um romance adulto chamado Hiato, e ela tem alguns projetos que eu não consigo ainda, né, expor, mas pode sair alguma coisa no próximo ano. Eu tive esse ano um ano que eu falo que eu não tive produtos, eu não tive peça de teatro, livros publicados. Esses 2 recentes livros, esse e o Francisco, foram publicados em 2022, né? Pelo menos o lançamento. E nem peça de teatro, nem livro. Eu espero, ano que vem, ver se eu tiro esse atraso. Eu tenho muitos contos que estão na gaveta, contos até, né, de médio tamanho. Eu penso em fazer uma seleção e, quem sabe, colocá-los aí pro mundo. Seriam os reencontros. Quem sabe, quem sabe. E os Calangos? O que Pois tem é, de... os calangos, nós temos 2 limitadores. Um é o número de contribuições que permitam bancar o projeto. Atualmente, a gente tem 3 clubinhos que estão sendo patrocinados da seguinte forma: um eu banco inteiramente, outro é bancado por um financiamento coletivo que está disponível na internet. Então, tem pessoas lá que contribuem 30, 50, às vezes até R$ 100 mensais. E aí, esse projeto eu consigo fazer um clube. E o outro
É na raça. A raça é assim. Ana Maria, Geraldo, vocês não falaram que queria dar uma força pro Calangos? Tem uma conta aí na Arco-Íris, dá para pagar? Sabe assim? Então ligo pro meu irmão em Belo Horizonte. Você não disse que ia ajudar meu projeto? Então ajuda, eu estou precisando para fechar. E todas as palestras que eu faço que são remuneradas, eu coloco também no orçamento do projeto. Então, assim... e tem outra. Quando encontro alguma promoção, esse é o Apoia-se. Legal de mostrar aí, né? Para quem quiser apoiar o projeto. Está no nosso site, calangosleitores.com.br, tem uma aba escrita Apoia-se, né? O apoio. Então, quem quiser apoiar tem essa possibilidade. Às vezes tem algum livro em promoção na Amazon. Por exemplo, às vezes um livro custa quase R$ 80 e numa promoção maluca tá lá por 24 ou 34. Só pode comprar 3 exemplares, só pode comprar 4, às vezes só pode comprar um. Aí eu saio ligando para os amigos. Eu tenho uma lista dos que assinam Amazon Prime, que aí não paga o frete. Assim, dá para pedir 3 livros? Dá para pedir 4? Dá para pedir isso? E Você com já... essa eu consigo, às vezes, 50 livros que dá para fazer o mesmo título em 2 clubinhos. Você não cogitou de botar o projeto no FAQ? A primeira vez que eu coloquei no FAQ, o parecerista da época não concordou com esse ponto fundamental, que é o livro não ficar na biblioteca, o livro fica para o jovem leitor. Existem projetos que são assim: alguém é dono de todos os livros, empresto para um clube de leitura, o clube usa, me devolve. Agora, devolve o livro como você pega um exemplar de biblioteca. Não dá para criar a experiência leitora que a gente espera. Qual é a experiência leitora? Olha isso aqui. Vendo, eu não estou com o livro todo marcadinho aqui? É claro. Então, que leitor que eu sou? Que leitor que eu serei? Tem gente que gosta de fazer dobrinha. Sim. Tem gente que desenha. Tem gente que vai aparecer no personagem, começa a fazer a árvore, às vezes fala árvore genealógica. Tenta fazer isso nos Cenos de Solidão, que legal, né? Porque é muito bom, vai aparecendo o personagem. Outro, palavras novas. Muita gente vê uma palavra nova e anota. O que nós esperamos? Formar leitor? É formar leitor na sua totalidade. Então, o objeto livro vai sim para a prateleira dele, vai. E outra, nós não vamos abrir mão disso. Por quê? Isso, livro, infelizmente, é status, é poder. Lembra, quem sabia ler na antiguidade? Eu digo, o cristianismo pegou por quê? Porque Paulo era letrado. A gente vai ver aquele filme baseado num livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Igreja Católica detinha livros e o poder de copiar livros. E interpretar. Por exemplo, nas distopias todas em que nós lemos, livros são proibidos. Fahrenheit 451. O Capitães da Areia foi queimado, 800 e poucos exemplares, foi queimado em praça pública no Estado Novo. Lá na Alemanha tem um lugar lá que eles fizeram um monumento lindo, não sei se você já viu, onde foram queimados os livros. Eles contrataram um arquiteto, escultor judeu, para já uma reparação histórica, né? E é lindo. No piso é um vidro, pois dá para ver pela internet, o vidro e para baixo aquelas estantes vazias, né? E foi onde foi feita a fogueira. Então, livro ameaça. Ameaça. Então, assim, para virar leitor, a gente acha que precisa ter o livro. Esse está no nosso projeto. Podem ter outros projetos, mas nesse nosso de formação de leitor é assim. E ele vai virar um agente de leitura. Mas apresenta agora de novo. Não, pois é, mas aí que eu queria te dizer. Nós conseguimos ter o projeto aprovado na LIC. A LIC é a Rouanet local, chama Lei de Incentivo Cultural. Sei. Só que
no prazo que eu tinha para encontrar uma empresa para apresentar a carta de anuência, não é aquela empresa que tal, eu não consegui isso. Eu tenho que ser mais esperta. Sabe aquele lance? Eu tenho que ter já a empresa com a carta, aprovou, chegar aqui e colocar. Então, espero que ano que vem a gente consiga, ou numa LIC ou numa Rouanet, a gente consiga um tipo de aprovação. Mas eu sei que é possível para poder crescer. E além desse dinheiro para comprar os livros, nós necessitamos também dos mediadores. Em cada uma dessas escolas, dessas 3, nós temos outras pessoas atuando. Por exemplo, a Renata Braga, esposa do Carlos Henrique, irmão do... Você conhece o Carlos Henrique? O poeta? Isso, Irmão do CH, Reco? exatamente, Então, a Renata é uma das mediadoras, desde o início, ela é desse clube de leitura, e desde o início, ela sempre está presente em um dos Como é que está o grupos. Carlos Henrique? Faz tempo que eu não vejo. Depois acho bom dar uma ligadinha, né? Dar uma ligada. Eles mudaram daquela casa maravilhosa e estão na Asa Norte. Você sabe que eu E tive... ele doou alguns dos livros dele de é? poemas já para o nosso Eu tive uma projeto. experiência com o Carlos Henrique que foi muito interessante, que foi no Feitiço Mineiro. O Jorge, que era o dono do Feitiço, que era Sim. um sujeito extremamente animado, incentivava muita cultura, etc. O Jorge resolveu fundar uma revista chamada Tira Prosa. Tá. E eu era o subsecretário de comunicação do GDF na época do Cristóvão. Aí o Jorge, que era muito pão duro, aliás, ele chegou lá e falou assim, eu só vou lançar esse serviço se o GDF der anúncio. Eu falei, se depender de mim, vai dar. E, de fato, a gente contribuiu lá com eles. E eu era lá dos colaboradores da revista, inclusive fiz a capa de comemoração do 80º aniversário da Revolução Russa, Olha, que o Jorge era amigo do Lula e falou assim, eu sou o único empresário que tem coragem de falar sobre a Revolução Russa. ele era uma E figura, a gente né? fazia algumas reuniões de pauta num barco que o Carlos Henrique tinha no lago. Olha, E então a gente chegava no barco, ali tinha cerveja, uísque, tal, etc. E íamos passear no lago. Enquanto a gente bebia e passeava pelo lago, eu fazia a pauta da revista. Depois maravilha. parava lá no iate e almoçava. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Esse é o Carlos Henrique. Mas aí só para fechar, então além da Renata, né, que cuida de um grupo, eu tenho 2 escritoras que moram aqui na cidade, a Lilian Neves vai para o Gama e a Carol Schettini no Centro Educacional do Lago. Então nós temos, ou seja, eu preciso desses pares também voluntários. E está vindo para o projeto agora a Ana Cristina, que também é do nosso clube de leitura, né? Conheci a Lucília e ela vai também trabalhar num desses projetos. E a gente tem conseguido assim fazer. Eu espero que com algumas promessas de patrocínio de amigos conhecidos, eu consiga dobrar o número de clubes para o próximo ano. Então, de 3, eu acredito que a gente termine o próximo ano, no mínimo, com 6 clubinhos. Só para relembrar, cada clubinho tem quantos leitores? Atualmente, 20. 20. Nós começamos com 24, aí teve a pandemia. Na pandemia, virtualmente, nós diminuímos o número, ficaram 15. E agora nós estabilizamos em 20. Então, cada um desses clubinhos tem 20 jovens. E por isso que a gente compra 25 livros, 20 para os adolescentes leitores, 2 para as professoras que acompanham o projeto na Monitorar. história, e 2 para os mediadores do Calangos e 1 para ficar na biblioteca. Porque como tem essa fila de espera, muitos alunos e alunas vão pegando o livro emprestado e pedindo para participar da reunião. Às vezes eles vêm como ouvinte. Só uma dúvida. Naquele mês, não é necessário que o livro a ser lido pelos 3 clubes seja o mesmo, Não.
É É diferente. diferente. Ok. As votações, a dinâmica de escolha é própria de cada um. Mas muitos títulos coincidem. Sim, claro. Principalmente esses best-sellers. O tal dos dois morrem do final. Assassinato no Expresso Oriente. A Anne Frank. Alienista, Machado. Então tem muito título coincide. Comum assim. E na escolha deles. Teve uma agora que chama Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É um best-seller aí. Unânime. Amaram o livro nos 2 clubinhos que leram. Pensei. Eu queria lhe perguntar um assunto sensível. Vocês já sofreram censura? Olha, o que eu vejo? Uma vez, um dos clubes leu Anne Frank, o Diário de Anne Frank. Quase todos, em algum momento, querem ler e entra na linha do clássico, tá? Da literatura. Aí uma mãe foi ao colégio e pediu para tirar a filha do clubinho de leitura. Porque na versão atual ela está sem cortes. Porque já foi muito editada. E aparece o despertar da sexualidade dela. E isso incomodou os pais daquela pessoa. Então é isso. Esse foi o único caso que nós tivemos. Recente, a gente leu o livro A Biblioteca da Meia-Noite, que trata muito de suicídio, depressão. Eu pedi que eles conversassem até com a coordenadora da escola, coordenadora tipo psicóloga, caso eles sentissem alguma coisa, sofresse algum gatilho durante a leitura. Mas o livro veio de escolha deles, é um desses best-sellers. E o que me causou espanto é que o livro acabou funcionando como um ótimo mediador desses problemas. Inclusive, a coordenadora pediu um exemplar, parece que ia usar em outros grupos de trabalho. A literatura é mágica, Vai ser muito legal. Fahrenheit 451, que nós falamos aqui. Um grupo leu e amou. E diz assim, isso é bom demais, mas isso aqui me lembrou o novo ensino médio. O novo projeto do ensino médio. Então, assim, vai tendo, né, isso, mas a censura mesmo, nesses anos todos, somente esse caso da Anne Frank. De resto, eu só tenho notícia boa. É pai chegando e agradecendo ao diretor da escola, porque depois que o filho passou a integrar o clube de leitura, ele olha o pai no olho. Fala isso. Nós que somos pais e avós, a importância dessa conexão, ou seja, a leitura do livro, né, dos livros, a convivência no grupo, o alterou, transformou a ponto dele começar a olhar o próprio pai nos olhos. Isso é lindo. E o pai ir lá agradecer. É isso. É forte, né? É muito forte. A gente tem muitos. Eu ficaria aqui, senão eu vou fazer igual o Vladimir, ficar aqui 2 horas. E meia. Eu ficar aqui, tal. O que eu gostaria de aproveitar aqui o programa é que o projeto, o Calangos Leitores, é clube de livro, clube do livro. E eu recomendo clube do livro para todo mundo, não só para adolescentes, não só para a escola. Porque o Clube do Livro, ele nos atende a 2 necessidades básicas como ser humano. É que a gente adora história, a gente adora uma narrativa. E um livro, aqui dentro tem um narrador à minha disposição, para a hora que eu quiser. Então, ler me dá isso, me dá esse narrador, um narrador meu, para a hora que eu quiser, quando eu quiser, para reler, para voltar, para sublinhar, para xingar, para não concordar, formar final diferente. E a outra necessidade, nossa, é da convivência. A gente precisa da partilha. Então, essa roda de conversa em torno do livro, quantas
registros nós temos daquelas rodas em volta da fogueira. Então, assim, A nossa a espécie comunidade é uma espécie fofoqueira, né? isso, e a gente precisa de tribo, precisa de comunidade. E a gente cresce. Vocês se baseiam muito no pensamento do Antônio Cândido. Exatamente. É mestre, porque ele até fala, a literatura, ela confirma no homem a humanidade do homem. Eu quase diria, né, faria uma adaptação, confirma o homem no homem. Mas é isso, nos humaniza. Tem um projeto, eu vou recuperar isso, porque eu tenho repetido, mas eu me esqueci qual é a universidade. Era uma universidade de medicina e eles estavam preparando uns residentes que iam já trabalhar com público. E o supervisor sentiu necessidade, falou, como é que eu vou jogar essa garotada para atender? O que eu posso? Fez clube do livro. Porque ele percebeu que estava os humanizando. Então, essa coisa. Vidas secas. Vidas secas, a gente pode aqui fazer tratado sobre vidas secas. Agora, aí você vê uma adolescente que mora lá na Candangolândia falar assim, agora eu entendi minha avó. Que ótimo. É lindo, né? Calanga, Então, candanga, leitora. exatamente. Então, o que eu digo é isso. Eu acho que o Clube do Livro é uma experiência fantástica de crescimento pessoal e desenvolvimento de consciência crítica. Né? A gente não forma leitor, nós estamos formando cidadão. Né? E no nosso... Quem for nos assistir, vai assistir no seu canal do YouTube. Então, vou pedir para que daqui... Aqui que eu olho ali, né? Ali. Vou pedir a vocês do canal do ACQ, né? República Popular das Letras, vocês também se inscrevam no canal Calangos Leitores. Nós temos mini documentários desde 2018. Então, todos os clubinhos que já passaram, né, em algum momento pelo projeto, estão registrados. São documentários que duram entre 5 e 6 minutos, o maior eu acho que tem 11 ou 12 minutos, são curtos, com depoimentos dos leitores. É assim que a gente mostra que realmente estamos formando leitores. Ah, que maravilha, Claudine. Claudine, para terminar o nosso papo, excelente papo, eu vou te fazer uma pergunta indiscreta. Ai, meu Deus. O que é que você está lendo atualmente? Não, eu leio muitas coisas, muitas. Mas um livro que eu estou lendo, um livro do Luiz Garcia Rosa, que é para esse clube de leitura, que acho que é um lugar perigoso. Então, muito legal. História de detetive, História de detetive. E estou lendo O Compromisso, da Herta Miller, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Recomendo demais. E tá assim, né? Como é que fala? Aquele que tá assim lá, né? Esperando. Gritando, assim. Gritando, fala assim, que hora que você vai me ler. É um que ele ganhou um prêmio recente, chama A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, acho que é isso. Esse tá lá à espera. Ah, que ótimo, excelente. Olha, eu agradeço muito a sua presença aqui na República Popular das Letras. Obrigada. Né? E vamos torcer para que os calangos cresçam cada vez mais, né? Subam nas paredes. Não, que multipliquem, né? Eu acho que aqui, eu digo, a gente precisa de multiplicar. Ótimo, excelente. Multiplicar. Muito obrigado. Obrigada. Gente, e assim nós terminamos mais um podcast da República Popular das Letras. Por favor, não deixem de dar o like de praxe e se inscrever no nosso canal. Até mais. Tchau.